Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo que a gente fala sobre os documentos vazados do Pentágono. No primeiro vídeo nós falamos sobre a questão da fragilidade do sistema de inteligência norte-americano, que eles na sua cinematografia, nos seus filmes mostram aqueles firewalls, da intrasponibilidade das informações, como elas são super protegidas, e a gente vê um cidadão, como esse cidadão aqui, Jack Douglas Teixeira, que lá na sua casa, no seu computador, ele consegue ter acesso às informações do Pentágono. E ele expõe essas informações, coloca essas informações de documentos secretos, documentos sigilosos de uma guerra que envolve terceiros, que está morrendo muita gente, que envolve vários interesses. Ele põe esses documentos publicamente, coloca esses documentos publicamente. E para mim um pouco diferente do Wikileaks, porque o Wikileaks, essa questão foi pós a guerra, não foi durante a guerra. Então ele, se eu me lembro, eu acho que foi pós-guerra. Mas esse cara ele botou durante a guerra que está acontecendo, que envolve também os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também fazem parte da OTAN, tem seus interesses alinhados com a OTAN, então tem tudo a ver. E ele colocou esses documentos publicamente para quem quisesse ver, quem quisesse analisar, quem quisesse tirar suas conclusões, só que eram documentos confidenciais, que gerou problemas diplomáticos, inclusive, para os Estados Unidos em relação aos seus aliados empíricos, seus aliados velados, aqueles que não aparecem como aqueles que são da OTAN, que são, claro, são os 31 países que estão fechados ali com as diretrizes dos Estados Unidos. Esses países têm os mesmos interesses, mas eles não apareciam, e esses documentos expõem também esses aliados, que são a Coreia do Sul e Israel, e colocam ali também um problema diplomático a ser resolvido. Agora, a questão da inteligência americana, ela ainda é pior, porque ela expõe informantes que os Estados Unidos tinham no alto escalão do governo da Rússia, porque a Rússia também teve acesso a essas informações. E por ter acesso a essas informações, o que ela vai tomar? Ela vai querer se posicionar descobrindo a origem desses vazamentos. Lembrando que a Rússia está passando por um processo problemático agora, com a anexação da Finlândia, porque agora a Finlândia, ela faz fronteira com o norte da Rússia. A Rússia está lutando ao sul, e a fronteira ao norte é com a Finlândia. Só que a Finlândia agora foi anexada à OTAN. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, você pode olhar o vídeo lá, você vai entender melhor a complexidade dessa questão. E isso faz com que a Rússia tenha que desmobilizar tropas, descentralizar tropas em relação à Ucrânia, porque agora ela vai ter uma preocupação também com a sua fronteira norte, porque como a Finlândia se anexou, o país nórdico que se anexou à OTAN, a OTAN ela tem livre acesso às fronteiras norte da Rússia pela Finlândia. Então isso é um fator de preocupação para a Rússia. E esses documentos vazados, eles sugerem o quê? Que já está havendo uma instabilidade política na Rússia. Porque ela fala sobre o FSB, o Serviço de Inteligência Russo, que também não está muito feliz com as baixas que estão acontecendo com a guerra da Ucrânia. Acho que muitos deles estão repensando essa questão. Então isso também vai reverberar para o lado russo. Mas eu acredito que esse tipo de vazamento ela compromete fontes também de espionagem norte-americana, porque os russos vão querer saber de onde veio essas informações, da onde partiu essas informações. As informações divulgadas, segundo a CNN aqui, pelo vazamento, mostram que a Rússia convocou o ministro da Defesa e o chefe do grupo
do grupo Wagner para resolver disputa sobre o fornecimento de munição para a guerra da Ucrânia. Então, você vê que como esse documento ele traz informações da frente de batalha, traz informações de suprimentos da guerra. Então, são informações cruciais para o desenvolvimento do conflito. Então, dentro da minha opinião, eu entendo que a Ucrânia ela vai tentar agora uma ofensiva para poder conquistar os territórios que ela perdeu ao longo desse confronto, por causa dessa descentralização das tropas russas em relação à Finlândia. Então isso aí pode mudar o contexto da guerra na Ucrânia, em favor da Ucrânia. Então, se você gostou do nosso vídeo, da segunda parte do nosso vídeo, deixe o seu comentário, qual a sua opinião a respeito desses documentos que vazaram do Pentágono, dessas brigas internas que estão dentro, brigas políticas por causa da guerra em relação à Rússia, né, o posicionamento da Rússia em relação à guerra. Então deixe seus comentários aí.